Eu vou te contar uma história que vai te provar que o mundo espiritual existe. E que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é uma história que me contaram e nem uma história daqueles, um amigo de um amigo de um amigo meu. Não, aconteceu comigo. Eu participei, é absolutamente real o que eu vou te contar. O que aconteceu foi o seguinte: um amigão do meu pai foi num salão pra cortar o cabelo, numa barbearia. Conversa vai, conversa vem. O dono da barbearia tinha um sítio e tinha um lago bem grande pra pescar. Esse amigo do meu pai comentou pro dono do salão que o meu pai amava pescar e fazia tempo que não pescava e estava morrendo de vontade de pescar, se esse amigo do meu pai não podia ir com o meu pai pescar no sítio do dono do salão. E o cara foi extremamente simpático e falou: claro que pode, vocês podem ir quando vocês quiserem, a porteira tá aberta, vai lá. Na época eu tinha uma caminhonete, e a caminhonete com tração nas 4 rodas, e tinha chovido muito no dia, tava muita lama e a estrada era de barro. Então meu pai me ligou e perguntou se eu podia levar os dois para pescar naquele lugar onde eu não conhecia, não fazia nem ideia de quem eram os donos. Então eu peguei e levei os dois, meu pai e o amigo dele, pra que eles passassem a tarde pescando, enfim, enquanto eu ficaria andando lá pelo mato, porque eu gosto demais de fingir que eu sou o Daryl do Walking Dead. Quando a gente chegou lá, o meu pai e o amigo dele desceram lá pro lago pra pescar, e o dono do sítio chegou pra se apresentar. O cara chegou super simpático, super brincalhão, um cara extremamente amoroso, e perguntou se eu ia pescar também. Eu falei: não, eu não me interesso muito, eu não gosto muito de pescar. Ele falou assim: então você quer ver o sítio? Eu falei: quero. Ele falou: então vem cá que eu vou te mostrar as instalações. Eu falei: demorou, vamos. Veja bem, ele não sabia nem o meu nome. Ele não fazia ideia de quem eu era. Ele não conhecia nada da minha vida. Fique bem claro pra vocês, ele não sabia nada da minha vida. Então ele começou a me mostrar o pomar, começou a me mostrar o lago, começou a me mostrar um alojamento, começou a me mostrar a cozinha. E fomos conversando, e eu, curioso do jeito que eu sou, comecei a perguntar de tudo. Falei: o que tem aqui, e o que tem ali, e o que você fez aqui, e o que é lá. E ele, super feliz, me mostrando todos os cômodos da casa e tudo que tinha lá naquele sítio. E aqui que vem a loucura, que você tem que concordar comigo. O mundo espiritual é real. Depois que ele me mostrou a piscina, o lago, o pomar, a casa, ele tinha mostrado praticamente o sítio inteiro. Ficou faltando uma construção, como se fosse uma edícula no fundo do sítio. Um lugar todo envidraçado, assim, envolto em vidro, mas estava com um pano escuro. E eu perguntei: o que é aquilo lá? O que tem lá dentro? Falei: você quer ver? E eu, curioso que só, falei: quero sim, o que é aquilo lá? Ele falou: bom, vamos lá que eu vou te mostrar. Gente, isso é verdade. Quando ele chegou para abrir a porta do lugar, ele encostou na maçaneta. Foi como se a mão dele tivesse levado um choque. Ele foi encostar, ele tirou a mão e virou pra mim assim, assustado, meio bravo, e falou: o que você faz da vida? E eu não tinha entendido, não tinha tido nenhum discernimento espiritual, nada. E eu só fiquei assim, falei: como assim que eu faço da vida? De trabalho? E eu percebi que ele ficou muito agitado. Ele falou: o que você faz da vida? Qual é a sua profissão? O que você faz no dia a dia? Quem é você? Aí eu falei assim: cara, olha, eu não considero uma profissão. Pra mim é muito mais um estilo de vida, um chamado divino. Eu sou pastor, eu falo de Jesus. A minha vida é pra falar que Jesus Cristo é o Senhor. Nessa hora, ele virou e falou assim: eu sabia. É por isso, você não pode entrar aqui. Alguma coisa impediu ele de abrir a porta. Quando eu falei que eu era pastor, e veja bem, só um parênteses aqui, o título não quer dizer absolutamente nada, porque isso não é um título. Quem trata o pastoreio como título não entendeu que servir a Jesus é servir ao próximo, é você ser servo. O jeito de Jesus mostrar que ele era o Senhor foi lavando os pés e morrendo por nós. No reino de Deus, aquele que quer ser maior seja o último. Se a pessoa trata o pastoreio como um título de honra, ela está se colocando no lugar de glória. Quem brilha é Jesus. Nós somos servos. Pastoreio é uma função, não é título nenhum. Mas quando eu falei que eu era pastor, ele virou e falou: não, aqui você não pode entrar, você não vai entrar. Eu falei: moço, mas o que é isso? Por que eu não posso entrar? Qual que é o problema? Eu não tô entendendo. E aí ele virou e falou assim: porque aqui nós fazemos trabalhos espirituais, nós matamos animais e usamos o sangue dele para nos comunicar com as nossas entidades. Mas ele falou: aqui você não pode entrar. Eu falei: moço, por que eu não posso entrar? Eu queria ver, eu fiquei verdadeiramente curioso, queria ver, queria conhecer, queria entender, né? E ele falou: não, você não pode. Eu falei: por que, moço? Por que eu não posso? Ele falou assim: porque se você entrar e você clamar esse seu Jesus, ele falou rezar, né? Se você rezar por esse Jesus, não vamos mais conseguir fazer os trabalhos. Fica tudo travado. E aí eu lembro que eu perguntei assim pra ele, falei: rapaz, com todo respeito, de verdade, com toda humildade, mas não faz sentido isso que você tá falando. Se Jesus é superior a tudo isso que você crê, por que você então não se entrega pra Jesus? Se Jesus causa todo esse caos aí dentro, do jeito que você tá me falando, não é mais fácil você servir ele? E aí ele falou uma coisa que me marcou. Porque, cara, é muita arrogância sua. Eu falei: arrogância minha o quê? Ele falou: é muita arrogância sua você achar que Jesus está disponível para você a qualquer momento e qualquer hora e você consegue chegar até Deus. Interessante, né? Quando Jesus diz em João 14,6 que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele não diz que ele é um dos. Ele é o único. Jesus não está sendo ecumênico nessa frase. Jesus está sendo absolutamente exclusivista.
é só através de mim, é só por mim, é só eu. Só eu sou o caminho, só eu sou a verdade, só eu sou a vida. E ele conclui dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Veja, ele não diz, ninguém vai. Mas ele diz, vem, trazendo para si a autoridade da divindade. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então não é nenhum tipo de arrogância da minha parte achar que Jesus está à minha disposição. Na verdade, é ele que diz isso. Olha que interessante, no Velho Testamento nós tínhamos o templo e nós tínhamos dentro do templo uma salinha fechada que é o Santíssimo Lugar. E lá dentro ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus aqui na terra. E essa arca ficava separada do povo por um véu. Esse véu só podia ser atravessado em momentos muito específicos, por pessoas muito específicas. Não era qualquer um que tinha acesso à presença de Deus. Só que a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 10, verso 20, que Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho, rasgando o véu através da morte da sua carne. Então veja, esse véu que separava o homem de Deus, em Cristo esse véu é rasgado. E Jesus se torna o caminho para que nós possamos ter comunhão direta com o Pai. Não precisamos de intermediários, não precisamos de pedágio no meio do caminho, não precisamos de pessoas para levar as nossas orações, como um sacerdote, ou pessoas para trazerem as palavras de Deus como um profeta. Não precisamos, nós temos o Espírito Santo que nos leva direto para o trono da graça. Este privilégio, essa honra de ter livre acesso ao Pai através de Jesus, por meio do Espírito Santo, isso não é arrogância, isso é a obra da cruz completa, isso é o plano de salvação. Veja que interessante, Jesus ele é o oposto de qualquer religião. Porque se você pegar, o princípio das religiões é você desempenhando algum ritual correto, alguma penitência correta, algum tipo de sacrifício correto, para agradar a sua divindade e convencer essa sua divindade a te abençoar. Então o princípio de 99,9% das religiões é o seu esforço correto para agradar a tua divindade. Jesus é absolutamente o oposto disso. Jesus é a divindade que se esforça, que se mata, que se sacrifica para resgatar um filho perdido. Veja que não fomos nós que fizemos nada, foi Cristo que fez tudo. Por isso que diz que a salvação é pela graça. Foi pela graça. Graça é um sentimento de amor incomensurável e imerecido de Deus em favor de nós. Não foi nenhum tipo de recompensa sobre o que nós fizemos para agradar ao Senhor. Olha que incrível! As duas coisas então que me marcaram demais dessa experiência que eu tive. Primeiro, qual é a chance daquele cara, sem saber quem eu era, sem saber o que eu fazia, levar um choque quando ele foi abrir a porta, no momento em que eu ia entrar junto com ele, porque como a Bíblia diz em 1 João 4, diz que maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Estou falando do Espírito Santo, a glória não é do ser humano, a glória é de Jesus. Jesus habita no coração daqueles que creem, Jesus habita no coração daqueles que o servem. Esses têm o Espírito Santo habitando dentro, não é sobre Jesus estar perto de mim. Ah, Jesus está do meu lado. Não, não, não. Jesus habita em mim. Aquele cara, sem me conhecer, levou um choque quando ele foi abrir aquele lugar. Qual é a chance disso ser uma coincidência? Qual é a chance disso não ser uma prova de que o mundo espiritual é real? E outra coisa que foi incrível dessa experiência, ele achar que essa liberdade, essa honra que Jesus dá para os filhos de terem através dele livre acesso ao Pai, isso ele achou que era uma arrogância. Quando na verdade é um privilégio que às vezes a gente não dá nem valor. E eu fui embora triste, porque eu queria que ele tivesse desejado ouvir mais sobre Jesus. E ao mesmo tempo fui embora feliz, porque me senti privilegiado. Falei, olha, não precisei falar quem eu era. O próprio mundo espiritual percebeu quem habita em mim. É o que Jesus fala em Mateus 28:20, né? Quando ele diz que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É um amigo fiel, é o Rei da Glória, é Jesus. Amo vocês. Deus abençoe.